Se a sua empresa fatura mais de 100 mil reais por mês, mas parece que ela simplesmente não sai do lugar, eu preciso te dizer uma coisa logo no começo desse vídeo. Provavelmente seu problema não é falta de oportunidade, provavelmente o seu problema não é falta de lead. E provavelmente seu problema também não é falta de vendedor. O que mais trava a empresa nessa fase é um gargalo invisível, um ponto específico da operação que está segurando todo o crescimento da tua empresa. Mesmo quando você, que é dono, está trabalhando muito, a equipe está ocupada e o faturamento parece até razoável. Hoje eu vou te mostrar como eu analisaria uma empresa que fatura na faixa de 100, 200 mil reais por mês e que quer chegar em 300, 500 mil ou até mais. Só que presta atenção, eu não vou te falar aqui de motivação, não vou falar de postar mais no Instagram, eu não vou falar para você contratar qualquer agência para rodar tráfego. Eu vou te mostrar o que realmente precisa ser olhado. Oferta, aquisição, atendimento, vendas, follow-up, entrega, margem e processo. Porque se você tentar escalar uma empresa quebrada, você não cresce, você só aumenta o tamanho do problema. E antes de eu continuar, deixa eu te fazer uma pergunta simples. Se hoje entrasse o dobro de leads na sua empresa, você atenderia o dobro? Você venderia dobrado? Pensa com sinceridade, porque se a resposta for não, então o teu problema não é tráfego, o teu problema é estrutura. E essa foi a minha primeira virada de chave. Muitas empresas olham para o faturamento e acham até que está indo bem. Só que faturamento não é saúde, faturamento é apenas um volume. Uma empresa pode faturar 100 mil reais por mês e ainda assim está doente, no vermelho, com faturamento, com a lucratividade muito baixa. Ela pode ter lead entrando e vendedor perdendo venda. Pode ter muita proposta e enviar pouco fechamento. Pode ter cliente comprando uma vez e nunca mais voltando. Pode ter dono centralizando tudo. Pode ter uma equipe ocupada, mas sem indicador. E aí o Instagram tá lá todo bonito, mas o WhatsApp está completamente abandonado. Muitas empresas fazem tráfego pago, mas o CRM é completamente bagunçado. Não existe uma gestão dessa geração de demanda. E se eu fosse analisar uma empresa, eu começaria pelo funil inteiro. Não pelo marketing isolado, não pelo processo de vendas isolado, mas pelo sistema como um todo. E a primeira pergunta que eu faria seria: de onde vem a demanda? A empresa depende só de indicação? Depende só do Instagram? Depende só de tráfego pago? Depende do dono postar, de um vendedor específico ou de um parceiro específico? Se a demanda depende de uma única fonte, a empresa está completamente vulnerável. Porque a escala vai exigir previsibilidade, e previsibilidade exige canais de aquisição funcionando de forma consistente e independente. Agora, aqui vem o primeiro erro que eu vejo muitas empresas cometendo. O dono quer mais leads antes de saber o que está acontecendo com os leads que estão chegando. Ele fala para mim assim: Vini, eu preciso aumentar o meu faturamento, então eu vou colocar mais dinheiro em tráfego. Mas quando você olha o WhatsApp, tem lead ainda sem resposta. Quando você olha para o CRM, tem oportunidade sem o follow-up. Quando você olha as propostas, ninguém sabe quantas foram enviadas, quantas foram respondidas, quantas foram perdidas e por que elas foram perdidas. E aí você vai para a parte do atendimento. Cada pessoa fala de um jeito diferente, parece um circo de horror. Isso quando responde. Ou seja, a empresa está tentando colocar mais água num balde furado. E o dono chama isso de problema de marketing. Mas, na verdade, é um problema de processo comercial, desde o marketing até a venda. E o segundo ponto que eu analisaria é a velocidade de atendimento. Cara, aqui no Brasil, especialmente quem presta serviço, tem clínica, consultoria, clínica de estética, odontologia, educação, B2B, prestação de serviço no geral, vence o jogo quem responde mais rápido, quem responde melhor. Não é só quem tem o melhor produto ou o melhor serviço. É quem responde mais rápido, faz as perguntas certas, entende a dor, conduz o lead e não deixa a oportunidade esfriar. Eu fiz um acompanhamento com uma empresa onde a secretária demorava 1 hora a 1 dia para responder um cliente que já queria marcar uma consulta. Se o seu lead chama no WhatsApp e ele fica 20, 30, 40 minutos esperando, tu já perdeu boa parte da intenção de compra. Nós estamos vivendo uma era das pessoas imediatistas. Elas não querem esperar 1 hora para serem respondidas. Quando ela manda mensagem: olá, gostaria de marcar uma consulta, o que ela está dizendo na verdade é: olá, eu gostaria de me consultar agora. Se tu passar mais do que 5 minutos, as tuas chances diminuem 100 vezes a conversão se você tivesse respondido em 5 minutos. Se tu demora 30 minutos, as chances caem ainda 10 vezes mais. E o pior acontece se o lead te chama no WhatsApp e você vem com a resposta fria, automática, genérica, sem contexto, sem condução. Tu acabou de transformar o lead quente em um curioso. Por isso, uma das primeiras coisas que eu pediria para você ver é o histórico do WhatsApp dos seus funcionários, daqueles que tratam diretamente com o público. Você vai ver como é que o lead chega, como é que ele responde, em quanto tempo ele demora,
Eu olharia se a tua equipe pergunta ou só manda preço, aquele script frio. Quando manda áudio, parece até que tá lendo o que tá falando. Eu quero ver se realmente o teu funcionário faz um diagnóstico, ou se ele apenas faz um atendimento reativo. Se o cliente pergunta, ele responde, se não pergunta, ele não fala nada. Eu ia ver se o teu vendedor ele conduz ou se ele vira refém do cliente, só responde se o cliente fala. Porque muitas empresas não vendem menos porque tem poucos leads. Elas vendem menos porque tratam o lead como conversa e não como oportunidade comercial. O terceiro ponto que eu analisaria na tua empresa seria a parte da oferta. Aqui existe uma confusão enorme, tá? Oferta não é apenas o que você vende. Oferta é como o cliente percebe o valor, o risco, a urgência, a transformação e a facilidade na tomada de decisão. Vou te dar um exemplo. Duas empresas podem vender exatamente o mesmo serviço. Uma converter muito mais do que a outra simplesmente porque a oferta está melhor estruturada. Uma empresa fala, nós fazemos consultoria. A outra empresa fala, em 90 dias nós estruturamos o seu time comercial para você parar de depender de indicação e criar previsibilidade de vendas. As duas fazem a mesma coisa, mas tu percebeu a diferença? Uma descreve o serviço e a outra vende uma transformação genuína. Uma fala do processo, a outra fala do resultado. O cliente quer saber de quê? No final do dia, o empresário ele não compra uma tarefa, ele compra crescimento, lucro, previsibilidade, paz, menos dependência dele mesmo. Então, se a tua empresa está travada em R$100 mil por mês, eu olharia se a oferta está clara o suficiente para justificar o preço e acelerar a decisão. E aí a gente entra no quarto ponto que eu olharia da tua empresa, que é o preço. Muitas empresas tentam crescer vendendo mais, quando primeiro deveriam corrigir o preço e a margem. Às vezes um aumento de 10% do preço muda completamente o lucro líquido da tua operação. Mas aí o dono tem medo de aumentar o preço, vai que eu paro de vender. Se eu aumentar, o meu cliente não vai mais querer comprar. Só que na maioria das vezes esse dono ele não calcula que muitos clientes ruins ficam justamente porque o preço está baixo demais. E aí o cliente ruim ele pede desconto, ele consome tua energia, consome tua equipe, ele atrasa pagamento, ele reclama mais e ainda indica pessoas parecidas com ele quando indica. O preço baixo demais não é estratégia, muitas vezes é falta de posicionamento. E antes que você pense que eu estou falando para aumentar o preço de qualquer jeito, não é isso. O preço se aumenta com reposicionamento, oferta, prova, diferenciação e clareza de valor. Se a empresa quer escalar e continuar vendendo como commodity, ela vai trabalhar cada vez mais para sobrar cada vez menos. E aí vem o quinto ponto. Aqui é onde tem dinheiro escondido em praticamente toda empresa, tá? Toda empresa tem um lead que pediu proposta e sumiu. Tem um cliente antigo que nunca foi reativado. Tem um orçamento perdido que ninguém tentou recuperar. Existem contatos no teu CRM que ninguém sequer chamou. Tem cliente satisfeito que poderia comprar outro produto, fazer upgrade ou, principalmente, indicar um novo cliente. Mas a maioria das empresas está viciada em buscar um novo lead e negligenciar a base que você já tem. E isso sai cada vez mais caro. Porque vender para quem já conhece a tua empresa normalmente é mais fácil do que convencer alguém completamente frio. Então a ação simples que eu aplicaria na tua empresa seria separar a base dos seus clientes em 4 grupos diferentes. Os leads que chegaram e não compraram, as propostas que foram enviadas e não fechadas, os clientes antigos que podem voltar e os clientes atuais que podem comprar mais. E para cada grupo eu criaria uma cadência de reativação pelo WhatsApp mesmo, com mensagem personalizada, contexto e uma oferta específica. Não é disparo de desespero não, que você vai mandar para todo mundo do mesmo jeito. É processo comercial inteligente. O sexto ponto que eu analisaria na tua empresa seria a equipe. Muitos empresários dizem que precisam contratar mais gente. Mas quando você pergunta quais são os indicadores da equipe atual, ninguém sabe responder. Exemplo, quantos leads cada vendedor recebe? Qual que é a taxa de resposta? Qual que é a taxa de agendamento? Qual que é a taxa de comparecimento? E qual que é a taxa de fechamento? Qual que é o teu ticket médio por vendedor? Qual que é o motivo de perda mais comum? Se tu não mede nada disso, tu não tem gestão comercial, tu tem esperança, tu tá vivendo pela fé. E aí o problema é que a esperança ela não escala a empresa. O processo escala, o treinamento escala, indicador escala, rotina de gestão escala. O dono precisa parar de gerenciar a empresa por sensação e começar a gerenciar por número. Agora talvez você esteja pensando assim, Vinícius, mas é muita coisa para mim, eu não dou conta de fazer tudo isso. Sim, e é por isso que as empresas travam. Elas não travam por falta de vontade, elas travam porque o dono tenta resolver o crescimento olhando só para um pedaço do negócio. Então ele acha que é marketing, depois começa a achar que o problema é o vendedor,
depois ele acha que é o atendimento. Não, eu acho que agora o problema é preço. Eu acho que o nosso preço está muito alto. Quando na verdade é um conjunto de fatores. A empresa precisa de um sistema. E sistema é quando aquisição, atendimento, vendas, entrega, pós-venda e indicadores conversam entre si. Se eu tivesse 90 dias para destravar a tua empresa de R$100 mil por mês, eu faria o seguinte. Nos primeiros 15 dias eu mapearia o funil completo e descobriria onde é que está o vazamento, onde é que tu está perdendo as maiores oportunidades. Nos próximos 15 dias eu corrigiria a oferta, o script comercial e a velocidade de atendimento. No segundo mês, eu implementaria um follow-up forte, com CRM, reativação de base e rotina de gestão comercial por indicadores. Aí a gente entra para o terceiro mês, que é o mês da escala. Eu escalaria a aquisição com mais segurança, porque agora a empresa teria mais capacidade de converter e entregar. Essa é a ordem correta que tu tem que fazer na tua empresa. Primeiro tu arruma o balde, depois tu coloca mais água. E se tu inverter essa ordem, tu vai gastar mais dinheiro, cansar mais a equipe e talvez culpar o canal errado. Então, se você é empresário e sente que tua empresa já tem demanda, já tem equipe, já tem faturamento, mas não consegue romper com o próximo teto, presta atenção no que eu vou te dizer agora. O gargalo não vai aparecer quando você olhar para o faturamento. Ele vai aparecer para quando você olhar para o funil. Ele aparece quando você olha para a margem. Ele aparece quando você olha para o atendimento. Ele aparece quando você olha para a tua rotina comercial. Aparece quando você olha para tudo que acontece entre o lead chegar e o cliente comprar de novo. Esse é o jogo. A empresa pequena cresce com esforço. Empresas estruturadas crescem com sistema. Se você quer que eu faça mais vídeos analisando empresas reais, comenta aqui embaixo diagnóstico. E se você quer que a minha equipe analise os gargalos da tua empresa e mostre quais pontos estão travando o teu crescimento, eu vou deixar aqui o caminho na descrição para você aplicar por um diagnóstico, fazer um teste e a minha equipe vai te chamar para te mostrar o resultado final. É claro que isso não é para todo mundo, é para empresários que já faturam, já têm operação e querem crescer com estrutura, previsibilidade e muito mais lucratividade. No fim, senhoras e senhores, a pergunta não é se a tua empresa consegue vender mais. A pergunta é, tua empresa está pronta para crescer sem quebrar o processo? Deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos juntos até o topo.